a pesquisa sobre o perfil do egresso da educação à distância, ela surge muito a partir de um grupo, né, que é composto por professores da Universidade de Brasília, da UF, da Federal Fluminense, da UFPEL e do Instituto Federal Tecnológico de Brasília, né, que tem uma preocupação com a manutenção, né, das políticas e os fomentos, né, necessários para a gente continuar ofertando os cursos à distância. A preocupação maior é saber quais são os efeitos de um diploma para os alunos que são residentes em municípios pequenos e que adquiriram sua formação por meio da modalidade educação à distância. Compreender esse perfil é entender a importância da política pública, né, para o ensino à distância. É entender que não pode ser uma política que sofre interrupções, né, devidos a intempéries, eu vou chamar assim, né, da política partidária, por exemplo. Né? Entender que tem que ser uma política nacional, mas mais do que isso, tem que ser uma política permanente. Tá? Então foi por isso que nós fomos estudar um pouco quais são os ganhos, quais são as mudanças que impactam na vida de um cidadão brasileiro que se formou por um curso, né, da Universidade Aberta do Brasil. Né, nós trabalhamos com 12 estados, né, qual o impacto disso que ele leva, o que agrega de valor à sua atuação no seu município. Tá? Essa foi a principal contribuição da pesquisa. Então, essa pesquisa, eu vou falar um pouquinho dos resultados dela, né, para a gente poder entender por que é importante entrarmos, né, num trabalho, né, de investigação dos resultados, dos efeitos, dos benefícios ou dos impactos de um curso superior, né, para populações que estão em regiões, em cidades pequenas, de pequeno porte, que não teriam acesso a uma outra faculdade ou universidade se não fosse pela UAB. Né? Os resultados nos trazem que o grupo, participou da nossa pesquisa, foi um survey online, 84 pessoas, né? E o interessante é que não foram só cursos da Universidade de Brasília, mas de várias universidades no Brasil. E os resultados apontam que durante o perfil desse estudante ele é bem diferente do perfil do estudante do ensino presencial. A idade média é 39, 40 anos de idade. Né? É um estudante que durante o curso, a maioria deles, né, trabalhou durante o curso, tá? Então eles dividiam, né, a sua vida social, trabalho, o emprego, né, sua ocupação e mais as horas que são necessárias de estudo. E principalmente o que demonstra ao longo do estudo é que até do início do curso até a sua formação, ele agrega valores e competências, tá, profissionais que alavancam o seu salário. Né? Por exemplo, nós tínhamos pessoas que relatam que no início do curso percebiam entre 1 e 2 salários mínimos e nós tivemos um deslocamento grande do número de pessoas que passam a perceber entre 3 e 4 salários mínimos. Inclusive, 2 casos que percebem um salário mínimo chegando a 13 salários mínimos, uma renda. Né? Então isso demonstra que há um efeito do curso. E é esse efeito, no que eles apontam? É uma pergunta, né? É uma questão aberta que a gente vai aprofundar numa outra fase da pesquisa, que nós estamos na fase 1, né? A fase 2 serão entrevistas individuais e coletivas, mas as principais mudanças que eles trazem é que eles participaram de concursos públicos e foram aprovados. Né? Nós tivemos cursos de licenciatura, mas cursos de tecnólogos também. Então, nós temos ingressantes no serviço público por meio de concurso. Nós tivemos vários relatos de mudança de valores e hábitos deles no comportamento social. Né? Então, eles passam a ser pessoas mais conectadas, que usam a internet para aprofundar os seus conhecimentos, que ampliou. Né, houve uma ampliação da rede social deles, de pessoas que eles conhecem hoje, né, o que melhora a autoestima. Né, eles se sentem hoje pessoas muito mais reconhecidas no seu fazer do que antes, como se saíssem do anonimato para uma posição diferenciada hoje na sua comunidade local. Né. Eles também relatam um sentimento de prestígio frente a essa comunidade, né? É como se eles se sentissem prestigiados porque têm um diploma e têm conhecimentos que agregam valor às práticas sociais de sua comunidade.
né? Então, há uma questão também sobre o uso das tecnologias, né? O quanto eles utilizam para a sua autoformação, né? E eles alegam que continuam utilizando as tecnologias para buscar informação, para conectar com essas pessoas, para não perder esses vínculos, tá? Então, essa dimensão, né, que a gente considera uma dimensão muito humanista, né, de quando você democratiza o conhecimento, né, então você tem um impacto diretamente no modo de vida da pessoa, né, na inserção laboral dessa pessoa, né. Isso para a gente é o que traz o valor da importância da política da educação à distância no ensino superior, que foi exatamente o foco do nosso trabalho, que ela permaneça, né? Porque é só assim que a gente consegue chegar, né, nesses rincões, geograficamente pensando na dimensão do Brasil, né, chegar em locais que de outra forma nós, professores universitários e as nossas universidades, não teriam acesso, né? Então nós estamos confirmando que a democratização do conhecimento, ela leva a uma formação agregada, ela agrega uma formação a esse cidadão, ela agrega um novo olhar e uma nova postura no mercado de trabalho, um sentimento de autorreconhecimento e de prestígio social. E com certeza eles devem estar agregando também serviços, né, agregando outros olhares para a comunidade em que eles vivem, né? Então, a hipótese que tínhamos é que passar por uma universidade é algo que transforma as pessoas, é uma hipótese que está na literatura, mas principalmente para um aluno egresso, oriundo da educação à distância, essa mudança ela é muito mais forte e muito mais perceptível do que para um aluno do presencial que mora numa capital, onde ele já tem acesso a muitos bens, serviços, né, e cursos, né? Então, para o ensino à distância, isso realmente é um grande mobilizador e um grande transformador no desenvolvimento dessas pessoas. Os maiores obstáculos que nós temos quando trabalhamos com pesquisa survey tipo online é o retorno, né? O questionário foi disparado para mais de 500 pessoas, né? E nós sabemos ainda uma certa resistência em participar, falta justificativa em geral é falta de tempo. Então esperávamos um retorno maior, né? Apesar de que o questionário foi enviado 2 a 3 vezes, né, para as pessoas que não responderam, mas o retorno ele nos traz uma certa restrição, né? Há uma análise mais ampliada de dados. Por exemplo, nós aplicamos, como eu falei, em todas as regiões do Brasil, havia estudantes oriundos da UAB, mas a região que mais respondeu foi a região sul, né? Então nós acreditamos que pode estar relacionado a uma cultura mais midiática, de entrar, de responder, de participar de pesquisas, né, de opinião na web, né? Então a falta de uma cultura, de uma confiança nesses instrumentos da web e falta de interesse, né? Esses elementos podem constituir uma dificuldade para a gente atingir uma amostra, né, populacional maior. Geralmente isso prejudica os nossos resultados, porque limita um pouco as possibilidades de generalização. Então, as dicas que a gente pensa, né, as orientações que nós daríamos ou recomendações para as pessoas que estão pesquisando, né, há muitos grupos que pesquisam a posição, a situação, o perfil do egresso, né, dos cursos à distância, né? Eu acho que a principal dica é ter sempre um instrumento online, mas fazer o que agora nós vamos para a segunda etapa, que é constituir também eventos, episódios de entrevistas individuais ou coletivas, ou até grupos focais com essas pessoas, porque eu acho que essa linha é muito, a nuance que tem entre o que agrega para mim e o que não agrega, ela é uma linha que numa entrevista focal, por exemplo, né, um grupo focal, nós podemos perceber muito mais do que somente com um questionário, um survey online, mesmo como o nosso modelo que teve perguntas abertas, né? Então acho que assim, agregar uma segunda etapa, né, buscando a partir do grupo respondente, você aleatoriamente escolher alguns nomes e buscar essas pessoas para um encontro presencial e aprofundar para entender que transformações, né, na trajetória de vida dessa pessoa, que transformações ocorreram que a levam a um lugar como um sujeito social, um sujeito político, um cidadão, a um lugar diferenciado após ter participado de um curso à distância. Porque principalmente nós temos que entender que do nível simbólico, do nível subjetivo, né, essas pessoas
participando do curso, que ela sabe, eu fui aluno da UNB, eu fui aluno da UFSCar, né? Eu fui aluno da Federal Fluminense, né? Elas sabem que temos aqui uma identidade com uma instituição de renome, né? Nacional, renome internacional, né? Mas como que isso foi contabilizado para a transformação deste sujeito, né? Transformação em termos de subjetividades, a gente só conseguiria perceber num contato, num aprofundamento, né, desses dados, que até então são dados mais quantitativos, né? Então eu sugiro trabalhar um pouco mais em termos de dados qualitativos, tentando compreender a origem e principalmente isso que transforma e que modifica totalmente a trajetória de vida dessas pessoas, e eu diria mais, que aparece também, modifica o sentido de vida delas.